Beleza? Vamos lá. E aí, cabeção, começando aqui a nossa primeira aula da nossa quarentena, né? É aquela série Não Vos Deixarei Órfão. Tio Charles está aqui com vocês, vamos passar por essa juntos. Lutaremos juntos, venceremos juntos, tá certo? Todo mundo pegar aí sua apostila na página de número 51, que nós vamos trabalhar com vocês um tema rápido, um tema tranquilo, mas extremamente importante para as provas do Enem. Vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje são as forças intermoleculares, as forças que unem as moléculas quando as substâncias estão nas fases sólida e líquida. Sempre lembrar disso. Não existe forças intermoleculares quando a substância encontra-se na fase gasosa. Muito pelo contrário, quando as substâncias sólidas ou líquidas passam para a fase gasosa, o que está acontecendo é o rompimento destas forças intermoleculares. Basta lembrar que se não fosse as forças intermoleculares entre as moléculas de água, a água não seria líquida, a água seria gasosa. Ao invés de você beber água, você ia cheirar a água. Quando você estaria com sede, você iria pedir um cheirinho de água, ao invés de um copo com água. Vocês entendem? Então, a existência dessas forças são importantíssimas para garantir as substâncias nas fases sólidas e na fase líquida. Todo mundo entendendo? Beleza. Segunda coisa importante nesse início do estudo das forças intermoleculares. Todas essas forças que nós vamos colocar aqui, elas são fracas. Vocês estão vendo? Não existe força intermolecular forte. Todas elas são fracas. Porém, entre elas, nós podemos definir qual é a mais forte e qual é a mais fraca, ou a menos fraca entre elas. Entende? Então, todas elas são fracas. Porém, entre elas existe a mais fraca e a menos fraca, que aqui nós vamos chamar de forte. Tudo bem? Todo mundo entendendo? Beleza. Primeiro tipo de força intermolecular que vocês têm aí na apostila de vocês é o dipolo induzido. O dipolo induzido serve para unir moléculas apolares. Essas moléculas elas têm uma distribuição uniforme de carga ao redor dos átomos, sem haver concentração de carga em nenhum dos lados da molécula. Então, ela é uma molécula apolar. As moléculas apolares se unem por forças do tipo dipolo induzido. No vestibular, vocês vão encontrar o dipolo induzido de diversas maneiras. Por exemplo, o vestibular mais moderno, ele gosta de duplicar o nome, a duplicidade do nome, dipolo induzido, dipolo induzido. Porém, existem também sinônimos dessas forças. Quais são os sinônimos? Nós podemos chamar o dipolo induzido de forças de Van der Waals, é uma homenagem ao cientista. Dispersões de London, também é uma homenagem ao cientista. Nós temos o dipolo instantâneo, um dipolo que dura apenas alguns instantes, vocês entendem? Nós temos também o dipolo temporário. Então, todos esses nomes, todas as denominações são sinônimos. Eu posso chamar de dipolo induzido, eu posso chamar de força de Van der Waals, eu posso chamar de dispersão de London, dipolo instantâneo ou dipolo temporário. Sempre lembrando a possibilidade da duplicidade do nome, tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo temporário, dipolo induzido, certo? Então essa duplicidade de nome pode aparecer nas alternativas. Mas o dipolo induzido de todas as forças é a mais fraquinha. É aquela que pode ser separada com maior facilidade, certo? Muito bem, vamos adiante. Nós temos também o dipolo permanente ou dipolo-dipolo, que serve para unir moléculas polares. Então, veja, se a molécula já é naturalmente polar, ela não precisa sofrer indução para se tornar polar. Por isso que o dipolo aqui não é induzido, o dipolo aqui é permanente. Lógico que essa força ela é mais intensa ou menos fraca que o dipolo induzido. Então, o dipolo permanente serve para unir moléculas polares, lembre-se, no estado sólido ou no estado líquido. Tá certo? Vamos ver o exemplo? Veja, HCl líquido,
H2S líquido, entre essas moléculas, como elas são moléculas polares, a força que une essas moléculas, quando líquidas ou quando sólidas, é do tipo dipolo permanente, certo? Muito bem. A mais famosa de todas é a ligação de hidrogênio, para unir moléculas muito polares que contêm o átomo de hidrogênio, lógico, né, pessoal? Se é ponto de hidrogênio, tem que ter hidrogênio. Hidrogênio ligado à buzina da tabela. Está ligado na buzina, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Flúor, oxigênio, nitrogênio, certo? H ligado a flúor, H ligado a oxigênio, H ligado a nitrogênio, formam moléculas que entre si vão se unir por forças do tipo ligações de hidrogênio. Durante muito tempo, a ligação de hidrogênio foi chamada de ponte de hidrogênio. Hoje em dia nós não usamos mais essa nomenclatura e o Enem já sabe disso, certo? Então o Enem vai chamar ligação de hidrogênio. Por exemplo, nas moléculas de água, amônia, HF, entre essas moléculas formam-se forças do tipo ligações de hidrogênio. Então, dipolo induzido, unimolécula apolar. Dipolo permanente, unimolécula polar. E a ligação de hidrogênio une moléculas muito polares que contêm o elemento hidrogênio ligado diretamente a oxigênio, nitrogênio ou flúor, que é a buzina da tabela. Beleza? As ligações de hidrogênio, elas têm uma consequência direta nas propriedades das substâncias que nós vamos ver daqui a pouco. Mas se liga aí, cabeção. No Se Liga Cabeção, nós já falamos sobre isso. As forças intermoleculares só existem ou devem ser consideradas entre moléculas nas fases sólida ou líquida, não existindo no estado gasoso. Já falei sobre isso, né? A segunda consequência das ligações intermoleculares, das forças intermoleculares, é a influência nos pontos de fusão e de ebulição. Aqui vale ressaltar que no vestibular, a propriedade mais exigida, que cai mais no vestibular, sem dúvida nenhuma, é o ponto de ebulição. Então a gente tem que ficar ligado nisso quando o vestibular comparar, a partir dos exemplos dados, os pontos de ebulição das substâncias, certo? Então, para comparar quem tem maior ou menor ponto de ebulição, a primeira coisa que você vai olhar justamente é as forças intermoleculares. Quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de ebulição da substância, porque fica mais difícil de separar as suas moléculas. Vocês entendem? Vamos lá. Quem se une por dipolo induzido tem ponto de ebulição menor do que o dipolo permanente, que tem ponto de ebulição menor do que a ligação de hidrogênio. Tudo bem? Beleza. Segunda propriedade, a massa da molécula. Quando é que vocês vão olhar para a massa da molécula? Quando as moléculas citadas no enunciado tiverem o mesmo tipo de força intermolecular. Exemplo, todo mundo faz ligação de hidrogênio, todo mundo faz dipolo induzido, todo mundo faz dipolo permanente. Então, se as moléculas têm a mesma força, nós vamos apelar para quem? Para a massa molecular. Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição. Por exemplo, você tem a água e a amônia. Água e amônia fazem ligações de hidrogênio, certo? Porém, a massa da água é 18 e a massa molecular da amônia é 17. Se a massa molar da água é maior, o ponto de ebulição da água também é maior, certo? Para vocês terem ideia, a amônia na temperatura ambiente é gasosa e a água é líquido, só vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Isso indica que as forças entre as moléculas de água são mais intensas do que as forças entre as moléculas de amônia. Simples de entender, né? Beleza, vamos ver outro exemplo. O pentano e o hexano, eles fazem parte, por exemplo, da composição da gasolina, né? Vocês sabem que pentano e hexano são hidrocarbonetos. Sendo hidrocarbonetos, eles são apolares, não misturam com água. Sendo apolar, os dois fazem dipolo induzido. Porém, o pente só tem 5 carbonos e o hex tem 6 carbonos. Quem tem ponto de ebulição maior? Exatamente, o hexano, porque tem maior massa molecular. Vocês entendem? Tranquilo, né? Beleza.
Porém, pessoal, lá no Enem, Enem 2019, caiu essa questão aqui, ó. Vocês lembram dela? É a questão 1 do nosso exercício de sala. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Veja, se o petróleo é formado por hidrocarbonetos, agora há pouco tio Richard disse a vocês que hidrocarbonetos são apolares e, sendo apolares, eles têm o mesmo tipo de força, dipolo induzido, certo? Então, qual vai ser a propriedade que nós vamos analisar para saber quem tem maior ou menor ponto de ebulição? Exatamente, as massas moleculares. Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição da substância, certo? Vamos dar uma olhadinha. A questão trouxe uma tabelinha, vocês têm a tabelinha aí na apostila de vocês, é só acompanhar. Divide em 4 frações. Na fração de número 4, que é o óleo diesel, você tem aqui uma faixa de temperatura de ebulição entre 260 e 350 graus Celsius. Nós vamos de 14 a 18 carbonos, certo? Então, como separar as moléculas de 14 a 18 carbonos? A partir das suas massas moleculares. Quem tem maior massa molecular tem maior ponto de ebulição, porque as forças intermoleculares ficam mais fortes. Tranquilo? Então, qual é a propriedade? Maior força intermolecular provocada pela maior massa molecular. Nas alternativas, nós temos diferença entre densidades, número de ramificações, solubilidade, forças intermoleculares e cadeia carbônica. Qual dessas propriedades determina o ponto de ebulição? Justamente a letra D, as forças intermoleculares. Quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de ebulição. Beleza? Enem 2019. Talvez um ou outro de nós que está assistindo esse vídeo tenha feito essa questão aqui no Enem. Tranquilo? Qual é a resposta? Letra D. Tudo bem? Marcaram? Vamos para frente. Além de forças intermoleculares e massas moleculares, também deve ser levado em conta o tamanho da cadeia principal. Evidentemente, pessoal, que quando falamos de cadeia principal, nós estamos falando de química orgânica e moléculas de compostos isômeros, que têm a mesma forma molecular. Nós vamos considerar que eles têm o mesmo tipo de força, nós vamos considerar que eles têm a mesma massa. Então, se tem o mesmo tipo de força, se tem a mesma massa, a propriedade analisada agora é o tamanho da cadeia principal. Quanto maior a cadeia principal, maior o ponto de ebulição. Por quê? Porque aumenta o que nós chamamos a superfície de contato entre as moléculas. Moléculas ramificadas têm superfície de contato menor, moléculas de cadeia normal têm superfície de contato maior. Havendo maior superfície de contato, maior força entre as suas moléculas. Tudo bem? Lá na página 56 da nossa apostila, nós temos a questão de número 19. Vai lá rapidinho. Página 56, questão 19. É uma tarefa de casa para você fazer, hein? Mas o Richard vai dar uma palhinha para vocês aqui. Veja, foi recentemente divulgado que as lagartixas são capazes de andar pelo teto devido às forças de Van der Waals. Força de Van der Waals, que aqui nesse sentido é sinônimo de dipolo induzido. Veja, nós vemos as 4 moléculas do enunciado, todas são hidrocarbonetos, certo? Então a força que une é dipolo induzido, cujo sinônimo força de Van der Waals, certo? Muito bem. Qual tem maior temperatura de ebulição? Vamos analisar. O composto de número 1, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? O composto de número 2 tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O composto 3, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E o composto 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se ele tem 6 carbonos, pessoal, ele tem maior massa molecular. Perceba também que o composto 4 tem cadeia normal, tem maior superfície de contato e, portanto, tem a maior temperatura de ebulição. Letra D,
composto de número 4. Entenderam? Qualquer coisinha, pessoal, olha, procura no privado e manda sua dúvida que o tio Richard te esclarece, tá certo? Muito bem, vamos adiante. Algumas propriedades decorrentes das forças intermoleculares são muito cobradas no Enem. Essa primeira aqui, que é a dilatação do gelo, diz respeito às ligações de hidrogênio na água. Veja, vocês já devem ter percebido isso. A pessoa esquece uma garrafa com água no congelador e a garrafa estoura, quebra a garrafa. Por quê? Porque a água líquida, ao se transformar em água sólida, ou seja, gelo, ocorre uma dilatação. E essa dilatação aumenta o volume. Então, veja, quando a água solidifica, ela solidifica em cristais hexagonais. E esses cristais deixam espaços vazios entre as moléculas. Veja só. Nós temos um aumento do volume e por isso diminui a densidade. Veja o cristal. O cristal hexagonal, vocês imaginem que em cada vértice desta figura fosse uma molécula de água. Então, devido às ligações de hidrogênio, a água ela se arranja em um cristal hexagonal, deixando entre as moléculas espaço vazio. Olha o cristalzinho da Frozen, tá certo? Então, quando a água cristaliza, os cristais hexagonais, fica espaço vazio entre as moléculas, ocorre um aumento do volume que nós chamamos de dilatação do gelo. Quais são as consequências dessa dilatação nas questões de vestibular, pessoal? Vamos lá. Então, você tem um lago, não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho, mas olha, aqui você tem um lago e em cima do lago uma camada de gelo. Então, por que se forma essa camada de gelo? Porque quando a água solidifica, ela tem densidade menor, então ela sobe, vocês entendem? E cria a camada de gelo na superfície da água. Observe, aqui fora da água está 5 graus abaixo de zero, certo? E aqui dentro da água está 4 graus acima de zero. Esta camada de gelo, então ela atua como um isolante térmico. Qual a consequência disso para a natureza? Nós vamos poder conservar a vida dos animais e das plantas aqui na parte interior da água. Se o lago congelasse por inteiro, todos os animais e as plantinhas desse ecossistema não resistiriam e iriam morrer. Então essa propriedade conserva a vida nos lugares mais gelados do planeta, porque a camada de gelo em cima do lago conserva uma água dentro do lago numa temperatura maior do que a temperatura externa. Estão vendo? Então isso aqui preserva a vida dessas regiões. Então vamos fazer para as ligações de hidrogênio 1 minuto de silêncio, porque salva as vidas das plantinhas e dos animaizinhos, tá certo? 1 minuto de silêncio, vamos. Pronto, chega. Então, ó, vocês já devem ter visto essa cena, as pessoas patinando sobre o gelo, nessa camada de gelo que cria em cima da água. E também os gigantescos icebergs, toneladas e toneladas de gelo, e não afundam na água, ficam flutuando. Por quê? Porque a água se dilata, então ocorre o aumento do volume e a diminuição da densidade. Por isso que o iceberg flutua na água, beleza? A segunda consequência da água, das ligações de hidrogênio, é a tensão superficial. Como é que acontece a ideia da tensão superficial? Veja, as moléculas da superfície ficam unidas às moléculas do interior do recipiente através de ligações de hidrogênio. Veja, se a gente analisasse uma molécula do interior do recipiente, você iria perceber que a resultante de força sobre ela seria igual a zero. Porém, as moléculas da superfície, a resultante aponta para baixo, causando uma contração da água, criando essa camada de moléculas que nós chamamos de tensão superficial. Vocês já devem ter visto. Olha, a gota d'água que fica presa na torneira,
que não cai. Por que ela fica presa? Por conta das ligações de hidrogênio que criam essa tensão superficial. E você também já deve ter visto o mosquitinho andando sobre a água. Então, esse mosquitinho que anda sobre a água, ele está apoiado em quê? Ele está apoiado na tensão superficial. Porém, existem algumas substâncias químicas que são capazes de quebrar essa tensão superficial. Nós chamamos de tensoativos ou surfactantes. Qual é a propriedade que elas devem ter? Elas têm uma extremidade apolar e uma extremidade polar. A cauda é apolar e a cabeça é polar. Então elas são anfifílicas, anfipáticas, polar de um lado, apolar do outro. Dissolvem coisa polar, dissolvem coisa apolar. Os principais exemplos para o Enem são os sabões e os detergentes. As substâncias surfactantes quebram a tensão superficial, por quê? Porque ao se dissolverem na água, a água deixa de ser atraída por outra água e vai ser atraída pelo surfactante. Então, quebra-se a tensão superficial da água, tá certo? Então, uma cauda polar e uma cabeça polar são os surfactantes, sabões e detergentes. Vamos lá. Questão de número 2 diz assim: o carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, substância simples, e toda substância simples é apolar. Sendo apolar, o carvão faz qual força entre suas moléculas? Interações de polo induzido, beleza? Tio Thiago vai parar aqui para o vídeo não ficar muito grande e eu vou postar um segundo vídeo concluindo a resolução dos exercícios. Beleza? Daqui a pouco eu posto. Um abraço.